noite, a paz de Cristo. Bom dia para você que vai estar assistindo esse vídeo em outro horário. Bem-vindo ao terceiro estudo sobre missões. Amém? A terceira terça-feira para juntos aprendermos mais do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nesse instante, Deus, estamos aqui reunidos, ó Pai, no Teu nome, Senhor. Pai, para aprender mais e mais do Senhor. Como diz a Tua palavra lá, o salmista, Pai, declarando: Senhor, desvinda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da Tua lei. E o salmista também continua dizendo: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Pai, nos ensina, Pai, nos ajuda, nos motiva, ó Pai, através desse estudo, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou estar cantando, louvando a Deus, com um louvor de missões que Deus me deu há alguns anos, e esse louvor, ele é baseado no chamado de Deus da minha vida. Quando eu estava meditando no chamado de Davi, que Deus o tirou de trás das malhadas, aí o Senhor me deu esse louvor para a honra e glória do nome dele. Do meio do cafezal tu me tirastes, para o campo missionário me enviastes, sem ao menos perguntar se eu tinha algo para te dar, sem ao menos perguntar se eu tinha algo para te dar. Aleluia. Meu português meio pesado, meus sentimentos um tanto conturbados, de perfeita saúde eu não me indispunha, mas uma coisa que eu queria é ser tua testemunha. Aleluia! Do meio do cafezal tu me tiraste lá dos pés de café, para o campo missionário me enviastes, sem ao menos perguntar se eu tinha algo para te dar, sem ao menos perguntar se eu tinha algo para te dar. Meu português meio pesado, meus sentimentos um tanto conturbados, de perfeita saúde eu não me indispunha, mas uma coisa que eu queria é ser tua testemunha. De perfeita saúde eu não me indispunha, mas uma coisa que eu queria é ser tua testemunha. Hoje eu sou tua testemunha. Aleluia! Oh, glória! Amém, Jesus. Glória a Deus. Estou muito feliz com o Senhor pela sequência de estudos que nós estamos tendo, e creio que Deus já tem abençoado sua vida, né? Você que tem seguido, aí se você não participou do primeiro estudo, né, falando sobre a nossa transformação e sobre o chamado. O segundo estudo foi sobre os obstáculos em servir na obra missionária, que nós falamos sobre lá em Jeremias capítulo 1, quando Jeremias diz: Senhor, mas eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Está lá o segundo dia de aula, está tudo aí no meu canal no YouTube. E hoje nós vamos continuar falando sobre alguns obstáculos,
sobre algumas dificuldades que nós enfrentamos quando nós vamos fazer a obra missionária. Mas, para tudo, Deus tem solução, não é verdade? Então, hoje nós vamos continuar. Sendo semana passada falamos sobre dificuldades, né? A questão quando nós pensamos, nós não sabemos falar. O Senhor fala, abra a tua boca, que eu a encherei. Então, quando nós olhamos para a palavra, hoje nós vamos estar falando sobre o fator emocional. Eu quero que você abra a sua Bíblia neste momento. Em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Fator emocional. Nós vamos ver esse fator emocional, o que aconteceu na vida de Elias e que muitas vezes acontece nos nossos dias, principalmente, né? Fator emocional diante dessa pandemia que tem mexido muito com o emocional, né, de muitas pessoas e também de muitos cristãos. Então, quando vamos ler aí, 1 Reis, capítulo 19, diz o seguinte: e ele, falando de Elias, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Você vê aqui um homem, sabe? Aquele homem, aquele profeta, desbravador, e falando para Deus, já basta, Deus. Sabe quando o fator emocional fala mais alto? A gente vê aqui o resultado, muitas das vezes, com um homem de Deus que há poucos momentos tinha orado e chovido chuva do céu e consumido aqueles profetas de Baal, consumido aquele altar. E agora a gente vê um profeta por receber uma notícia de uma mulher, de Jezabel, que se naquele outro dia, como naquele momento que o mensageiro mandou a mensagem, se ele não estaria morto. Aí ele foge para o deserto. Meditando nessa palavra, eu falei, Deus, por que ele não orou primeiro antes de fugir da mulher, né? Podia ter orado. Mas ele foge. Bateu aquele medo, bateu aquele sentimento ruim. Até o ponto dele falar assim, oh, basta, basta, basta. Aquele homem que foi levantado por Deus, que tinha visto tantos milagres acontecendo, e Deus orava, e chovia, orava e não chovia. Está entendendo? E talvez você tenha vivido assim muitos milagres de Deus, e agora você se encontra numa profunda tristeza, numa angústia, que muitas vezes você mesmo não sabe decifrar o porquê. O fator aqui é porque ele corria de uma mulher que o ameaçou de morte. E a gente pode ver que tem muitas pessoas hoje com medo de fazer o trabalho de Deus, com medo de viver as experiências com Deus, porque tem um problema de saúde. Eu lembro quando eu era criança, quantas vezes meus pais me carregavam de um lado para o outro. E lá, numa igrejinha, lá em Maimirim, Deus tinha falado que minha mãe ia ter uma filha que não seria para ela, que seria para a obra missionária. E agora, como é que eu vou fazer missões sem saúde? E agora esse homem, como é que ele vai fazer a obra de Deus com medo, ameaçado de morte? Talvez o que tem levado você ao fator emocional desequilibrado é as finanças. Como é que eu vou fazer missões sem dinheiro? E Deus falou para você ter dinheiro. Se a palavra de Deus fala que os sinais hão de seguir aqueles que creem. Aí Deus envia o quê? O anjo.
para dar de comer aquele profeta e dar de beber pão e água. E o Senhor, Ele quer te alimentar. Ele quer te trazer sustância para a sua vida. E nesse alimentar de Deus, o anjo fala para ele, levanta-te e come, porque grande ainda é a tua caminhada. Sabe, a tristeza, a angústia não pode amarrar o seu chamado. O seu chamado é maior do que os seus sentimentos. Como foi falado semana passada, a convicção. E ele levanta e anda 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor. Com a força daquela comida e daquela bebida. Aí ele entra dentro da caverna. Aí de novo está ele lá dentro, escondido. Aí Deus fala, o que fazes aqui, Elias? A presença de Deus. A presença de Deus traz cura. A presença de Deus te motiva. Você não pode parar. Você não pode deixar que esse impedimento venha fazer que você não viva o extraordinário de Deus. Quantos extraordinários de Deus que você já perdeu por causa do medo? Quantas vidas já foram para o inferno porque você teve medo de sair da sua casa e falar, de ir, de proclamar, ou às vezes até mesmo pela internet. Eu tenho medo de fazer uma live, tenho medo de falar. E quando esse profeta, ele recebe a presença de Deus na vida dele, no versículo 15, fala assim, do mesmo capítulo 19, acompanha aí. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem e unja a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. Olha, rei da Síria, rei de Israel, e o terceiro é um profeta, o profeta Eliseu, no seu lugar. Você pensa que você já viveu o melhor do seu ministério? Ou que você, meu pai, não, tem muita coisa ainda para viver. O melhor ainda, as coisas extraordinárias ainda estão para frente. O que aconteceu com Elias? Aleluias. E eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Que você vai levantar. Que esse medo, que o sentimento de depressão, seja qual for aquilo que te envolve, que te deixa preso, com raízes no chão, não vai te prender mais. O medo, a angústia não vai te deter, porque o nome de Jesus, a arma, nós temos a arma que é o nome de Jesus, nós temos o capacete que é a armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 10, a partir do versículo 10, versículo 6, a partir do versículo 10, a armadura de Deus, o capacete protege a nossa mente, o maior campo de batalha está aqui. E quando nós temos o capacete da salvação, o que acontece? Os sentimentos, os pensamentos, o que vem para nós ouvir, para trazer, sabe? Igual aquele mensageiro, você vai morrer. Não, em nome de Jesus, sai. Eu me lembro, certa vez eu estava para ir uma viagem missionária a Sergipe. E não tinha muito tempo que eu tinha perdido meu pai. E juntou tantas coisas, sabe, dentro de mim. Tanto medo, tantos sentimentos ruins. Que eu estava com medo de ir para aquela viagem. Eu estava assim, desequilibrada. Eu estava assim, emocionalmente doente. E orando. Falei, Deus, a viagem está agendada. Lagarto, Sergipe. Sabe o que Deus fez comigo? Aí veio uma palavra lá dentro de mim. Eu sou Deus que prepara uma mesa farta no deserto. Eu te carrego no colo.
Quando Deus falou isso comigo, me deu sim, sabe, um ânimo novo. E aquela missão em Sergipe foi abençoadíssima, porque Deus levanta aqueles que estão amedrontados, aqueles que estão com depressão, aqueles que estão passando dificuldade, e Deus vai e a obra é feita, vidas são salvas, milagres acontecem. Tem muita coisa grande para você viver, tem muita coisa grande para você fazer ainda. Aleluia! Não parou aí. Os campos estão brancos. É missões que arde como a chama de Deus e que vinha lastrando nesse povo para fazer essa última colheita. O terceiro obstáculo, o primeiro nós vimos que é a dificuldade de falar, que está no vídeo anterior. O segundo, aqui nós estamos vendo que é o fator emocional. E o terceiro, quero ver com vocês, vamos correndo lá. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia! Que bom que você está participando desse curso, desse estudo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 a 13. Vamos ver qual é o outro fator aqui. Antes nós vamos ler. Diz assim. Disse mais Samuel a Jessé. Jessé, pai de Davi. Acabaram-se os mancebos? E disse, ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. O que ela estava fazendo? Eis que apacenta as ovelhas, estava apacentando a ovelha do pai dele. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Ainda falta o menor, quer dizer que a gente não vai assentar enquanto o menor não chegar. Olha o que Deus faz. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Queridos, quando Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir, ali entre os filhos de Jessé um rei, aí vem primeiro quem? Eliabe. Aí, isso aí, né, Deus? Samuel, aí Deus fala para Samuel, não. Aí vem outro, Abinadab. Não, então é esse. Não. Aí vem Samar, aí Deus fala assim, não é esse. Samuel, Deus vê, o homem vê o que está no exterior, mas Deus sonda o coração, Deus vê o coração. Até o ponto de o profeta Samuel falar assim para Jessé, acabaram seus mancebos? Acabou seus filhos? Aí ele teve a questão de falar, ainda falta o menor. É assim que você se sente? O menor? Eu me senti assim na minha casa. Porque de 3 homens, Deus vai chamar eu, a menor. Deus vai chamar a mulher, que muitas vezes é discriminada. Mas, queridos, Deus chama as coisas que não são para serem. Deus pega os humilhados para exaltar, porque a glória é dele. Quando nós olhamos aqui para a vida de Davi, nós vemos que Deus fez algo extraordinário através da vida de Davi. Olha que rei Davi foi para Israel. Teve sim suas dificuldades, teve sim os seus erros, mas foi o homem segundo o coração de Deus, porque como ele cuidava bem ali das ovelhas, ele cuidou bem daquele povo, daquela nação. E você? Você que tem tido aí uma vida que trabalha mesmo,
que faz com excelência o seu trabalho, e quando se fala do trabalho de Deus, você fala, ah, não, mas isso daí não é para mim, não. Eu sou o menor lá da igreja, eu fico ali no meu cantinho. Olha, Deus quer chamar, Deus chama você, Ele está te chamando. Assim como você desempenha bem o seu trabalho, Deus está te vendo, como Ele viu Davi. Aí eu fico pensando, gente, Deus, ali o gigante Golias, o Senhor poderia mexer na veinha, ele morreria. Aí não, Deus faz o menor participar de algo tremendo, milagroso, e aquele gigante cai por terra. Deus quer que você viva algo tremendo, glorioso, e que é maior do que ganhar vidas para Cristo. Mesmo pequenininho, você que é mulher, se coloca à disposição do Senhor. Você fala assim, mas eu sou pequenininha, eu não tenho estudo. Nós temos que fazer o trabalho de Deus com toda a nossa convicção, com todo o nosso amor. De tantas dificuldades aqui, você pode ter outras dificuldades, mas eu quero dizer para você, como Isaías disse, quando Isaías se apresentou a Deus e falou, Deus, eis-me aqui. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e meus olhos viram um rei. Aí Deus purifica aquele homem, Deus vem com a presença dele, e quando ele apresenta, sabe o que Deus fala? Vai com as suas dificuldades, com os seus problemas, com os seus temores, porque nós somos seres humanos. Está entendendo? Aqui eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, Itaporã. Aí Deus tem me enviado para várias aldeias. Aldeia de Cidrolândia, aldeia do Pantanal. Deus tem me enviado para o trabalho lá no Paraguai, na divisa do Paraguai. Aqui nas cidades vizinhas, aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Você pensa que às vezes não dá medo? Dá. Não tem as coisas, os obstáculos tem. Mas os obstáculos, sabe por que são? Para que Deus realize os milagres. Para que você saiba que a glória é de Deus, que gloria o homem no Senhor e não nas suas próprias capacidades. Aí quando você vê a sua dependência de Deus, aí é hora de Deus agir. Não deixa que os obstáculos venham ser justificativa para você viver o grande de Deus na sua vida e principalmente para ganhar almas para Cristo Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque não é, Senhor, as nossas dificuldades. Nada pode nos parar, nada pode nos calar. Contigo nós somos mais que vencedores. Contigo nós vamos fazer o trabalho de missões, Pai, porque é o Senhor que nos manda ir, porque os sinais vão nos acompanhar. Pai, por mais que nós possamos passar por momentos difíceis, mas o Senhor disse, o Senhor prometeu na Tua palavra que jamais nos deixará, jamais nos desamparará. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos. Aleluia, envia-nos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Eu quero falar para vocês, da próxima terça-feira, nós vamos ter a quarta aula, o quarto estudo que fala Vivendo o Chamado e Formação de Discípulos. Você não pode perder essa aula de terça-feira que vem, em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam almejar a trabalhar nessa última colheita. Nós estamos sabendo, Jesus está voltando. Nós devemos ganhar almas para Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.